Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está em pé, pegue a sua Bíblia. Abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 18 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 18 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sente-se, adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, de um encerramento do Sermão da Montanha. Esse encerramento do Sermão da Montanha, Jesus traz nesse ensinamento sobre os últimos dias. Sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Tem fundo musical aí, Simão? Então, Jesus traz esse ensinamento para que fique claro que existem condições para entrar no céu. E o tempo vai passando, irmãos, a igreja está na terra, e que o inimigo tenta tirar de nós é a nossa atenção para o que é sagrado. Existem frases que nos fazem pensar, que nos trazem tristeza, que nos angustiam a alma, que nos jogam no chão. Muitas vezes você para e pensa em momentos difíceis. Talvez venha uma frase e diz assim, ó: você está desenganado. Talvez venha uma frase e diz: você, a partir de hoje, você está desempregado. Talvez alguém diga para você assim, ó: o seu melhor amigo te traiu. Uma das piores frases que eu ouvi na minha vida, eu estava há 5 meses atrás, chegando no hospital São José, e meu cunhado disse assim, ó: ele morreu. Era o meu pai que estava lá. São frases que machucam na alma, que marcam a nossa vida. Mas a pior frase que um ser humano ele pode ouvir é aquela que Jesus vai dizer assim, ó: nunca vos conheci. Não existe frase pior que essa. A frase nunca vos conheci, ela encerra qualquer possibilidade de o homem reatar o seu contato com o Criador. Ele não fala de uma dor terrena, mas ele fala de uma condenação eterna. E muitas vezes, irmãos, a gente não dá o devido valor para o momento em que temos de intimidade com o Senhor. Porque o texto, ele começa dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então, o que Jesus está dizendo assim, ó? Nem todo aquele que fala bonito, nem todo aquele que expressa o meu nome, é conhecido de mim.
Jesus, aqui nesse encerramento do Sermão da Montanha, ele está denunciando que existem nos últimos dias homens que estão vivendo de uma fé de aparência. Ele fala de homens que falam dele, que pregam, mas é só aparência. Porque se você ler um pouquinho atrás, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim, ó, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele começa a dar essa instrução apontando para que nesses últimos dias, no encerramento dos dias da igreja na terra, haveria pessoas que fariam coisas grandiosíssimas, mas não eram conhecidos de Jesus. O problema que Jesus está denunciando aqui não é na confissão, porque eles estão dizendo, Senhor, Senhor, mas é na coerência da vida que eles praticam. Jesus está dizendo assim, ó, eles até falam de mim, mas quem são eles? Sabe, Jesus só falta dizer igual, muitas vezes a gente diz assim, ó, no nosso tempo de mocidade, Max, a gente dizia para aquela menina mais bonita da mocidade, eu gosto dela, mas ela não sabe. É isso, é a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, ó, eles falam de mim, mas eu não conheço eles. E o conhecimento, ele só vem com convivência. O conhecimento só vem com intimidade. O conhecimento só vem com conversa. Não adianta todos os dias nós levamos uma vida lá vão ter, e daí a gente vem para o domingo, vem para a igreja e diz, não, está tudo certo. Já fiz, hoje de manhã fui lá no Congresso de Missões, na Central, está tudo certo para mim, já fiz o meu dever com o Senhor. Ele virou um religioso. Ela virou uma religiosa, porque não tem uma coerência na vida que está levando. Acha que aquilo ali é igual bater o cartão na empresa, bati lá, está tudo certo. Não trabalhei, mas só bati o cartão, está tudo certo. Só que chega no final do mês, o patrão vai dizer assim, tá, me dá o desenvolvimento do que você fez durante o mês. Quais projetos você realizou? Não, só tive aqui. Só sentei aqui dentro, fiquei na minha cadeira. Se não, mas se tu não fez nada, o que adianta tu bater o cartão? Jesus está denunciando essas pessoas que não têm coerência na vida que estão levando. A nossa comunhão dentro da igreja é uma conclusão de uma vida cheia do Espírito Santo que a gente leva lá fora, que você leva lá dentro da sua casa. Aqui congregam as igrejas que são feitas dentro da nossa casa. Lá dentro da tua casa tem uma igreja, e no domingo, na quarta, na terça, essa igreja se congrega aqui, nós todos juntos. E isso não pode ser só esse momento que temos com Deus, porque daí nós não somos conhecidos dele, porque não temos momento de intimidade, porque não temos momento de comunhão, porque não temos momentos de conversa com o Senhor. Eu sempre falo, irmãos, quando estou aqui ministrando, que a conversa nos faz saber conhecido e conhecer. As minhas conversas com o pastor Max me tornam conhecido dele e tornam ele conhecido de mim. Muitas vezes, quando ele fala uma frase, eu já sei. Deu brete. Deu problema. De uma frase que ele fala, por causa da comunhão que a gente tem, da convivência que a gente tem. Tem pessoas aqui dentro que a gente conversa menos. Então eu vou ter um menor conhecimento dos irmãos.
A minha esposa, eu tenho convivência diária com ela. Então, quando ela me olha atravessado, eu já sei, pisei na bola. Deu problema. O Lucas, quando está conversando na igreja, né, Lucas? Quando eu olho dali, ele já sabe, o pai está me chamando atenção. É por causa da convivência, da conversa, de um olhar e saber. Então, quando Jesus, ele está falando aqui, ele está dizendo assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A pessoa fala, só vive a vida de aparência, mas não é conhecido lá. Isaías 29:13, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com sua boca, e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. É só falácia. No momento que Deus está dizendo assim, ó, eu quero intimidade, eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é. Muitas vezes, irmãos, hoje ainda eu falava lá na mãe, nós estávamos conversando sobre alguns assuntos, e ela falou, eu falei isso para Deus. Eu disse, mãe, é isso que Ele quer, que a gente derrame o nosso coração para Ele, irmão Márcio, que a gente abra o nosso coração para Ele, porque, veja bem, se Deus sabe o que você vai falar, se Deus conhece o teu coração, se Deus sabe da tua necessidade, por que Ele usaria Jeremias capítulo 33:3 para dizer assim, ó, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então por que Deus manda clamar, se Ele já sabe o que é o nosso coração? É porque Ele quer ter momento de intimidade, é porque Ele quer conhecer você, e quer que você conheça Ele. Tiago 1:22, ele diz assim, ó, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Quando a gente é cumpridor da palavra e não somente ouvinte, Tiago diz assim, ó, aqueles que são só ouvintes, eles enganam a si mesmo. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. É para nós estudar ela. É para nós ler ela todos os dias. E entender que é Deus nos dando a base do conhecimento para chegar a Ele. Quando você tem vida de oração, de busca, de leitura da palavra de Deus, cada vez mais você quer estar perto de Deus. Cada vez mais você quer buscar Deus. Daí você vem para a igreja, e aqui é só um complemento do culto que você já pratica. Você nunca vai sair daqui, não, aquela palavra lá eu não gostei, não, aquele culto lá estava ruim, não, eu não concordei com aquilo lá. Porque o culto, a gente vem aqui e presta o culto a Deus. É como o Max sempre diz, não tem que perguntar para nós se o culto estava bom, tem que perguntar para Jesus se o culto que nós demos a Ele foi bom. E muitas vezes a gente acha que a gente vem para a casa do Senhor para ser servido. Não, eu vou lá me alimentar. Você vem se alimentar, mas você não é para você ser servido aqui. A gente vem para servir. Aqui não é um self-service. Aqui é um lugar de encontro. De um encontro congregado. Porque você tem encontros diários com o Senhor. E aqui nós nos encontramos com Ele todos juntos. Falar Senhor não basta, é preciso viver como servo. Jesus está dizendo aqui para esses que estavam ouvindo o Sermão da Montanha, que Ele não queria palavras bonitas, Ele queria vidas obedientes. Que Ele fala, Senhor, Senhor.
Jesus sempre foi contra a hipocrisia. Você lê todos os ensinamentos de Jesus, ele está dizendo, eu não quero, era do povo que ele mais criticava, os fariseus, por causa da hipocrisia. Porque falavam uma coisa e praticavam outra. Veja bem, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, por causa, a gente vive tempos de ativismo religioso, pastor Max. Prega bem, canta bem. Aquele lá expulsa demônios. Aquele lá, irmãos, se em nosso tempo tiver um homem aqui, operando maravilhas, pastor Max compra os terrenos daqui até lá na ponta, porque essa igreja é pequena. Mesmo que a pessoa tenha uma vida desregrada, que não tenha comunhão nenhuma com Deus, o povo vem para ver a operação de maravilhas. E Jesus dá uma lampada, dizendo assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus está dizendo assim, isso aqui qualquer um pode fazer, mas eu vou dizer naquele dia, não, nunca vos conheci. Essas pessoas, elas fizeram muito sem comunhão. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos, diante do temor do Senhor aqui, é possível trabalhar para Deus sem ter comunhão com Ele. É possível estar todos os dias na igreja e não ter comunhão com o Pai. É só um ativismo religioso. Mas eu tenho uma coisa para dizer aqui, irmãos, que peça. Mas Deus nos confronta nessa noite, porque o Senhor, Ele confronta, quem afronta é o inimigo. O Senhor nos confronta porque Ele quer nos ver melhor, porque Ele quer ver nós crescer, Ele quer nos curar. Obras sem intimidade é uma religião vazia. Tiago fala isso. Agora veja bem o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. A gente decora esse versículo. E às vezes a gente não para entender o que ele diz. O apóstolo Paulo falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Está falando de coisas que a gente vê, só que o amor a gente não vê. Se eu continuasse lendo, depois você lê em casa, ele vai trazer todas as características do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus, no capítulo 15, verso 5 de João, ele diz: eu sou a videira e vós as varas. Veja bem, você está enxertado em Jesus. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Por que dá muito fruto? Ele conclui dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente tem que fazer uma reflexão e ver, a gente está tomando cuidado para que o ativismo religioso não substitua o nosso relacionamento com Deus? Ah não, eu estou indo na igreja todos os dias. Tá, e o teu relacionamento com Deus, como é que está? Ah não, eu vou lá, o pastor Max chamou para nós fazer um negócio, eu estou indo. É ótimo, mas isso não substitui o teu relacionamento com Deus. Jesus, a primeira coisa que Ele quer de você é o seu coração. Porque se Ele tem o teu coração, as tuas mãos Ele vai ter automaticamente.
Agora, se ele só tiver as tuas mãos, o teu coração, a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Eu consigo me enganar. Eu consigo achar que eu posso alguma coisa, que eu faço alguma coisa. O meu coração me engana. E aqui ele está falando de intelecto. O meu intelecto me engana. Esse eu nunca vos conheci é a maior tragédia espiritual. Jesus ele está dizendo assim, ó, eu não deixei de conhecer, mas ele está dizendo, eu nunca vos conheci. Nunca houve uma comunhão verdadeira, só uma aparência de piedade. Amém? É o destino dos que falam de Cristo, mas não vivem com Cristo. Quando ele fala assim, ó, eu direi abertamente. No original ele está dizendo assim, ó, eu estou dizendo, sem nenhuma dúvida, eu nunca te conheci. Porque Jesus não é hipócrita, a gente é hipócrita. A gente finge, eu consigo enganar o pastor Max, eu consigo enganar a minha esposa, eu consigo enganar vocês. Agora como é que eu vou enganar Jesus? Agora Jesus, ele é honesto. Quando ele diz assim, ó, eu nunca vos conheci, porque você nunca teve, eu nunca tive um relacionamento com ele. Irmãos, é maravilhoso a gente ter momentos cheios do Espírito Santo, mas a gente precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. E o que o início do texto nos faz refletir de uma vida cheia do Espírito Santo? É plantar bananeira? É virar carambota? É sair correndo? Não. É uma árvore boa dando frutos bons. Ele está falando do fruto do Espírito. O fruto do Espírito produz em você relacionamento com o Espírito Santo. Ou melhor, o relacionamento com o Espírito Santo produz em você o fruto. E daí a gente estuda na teologia, né? Os gomos do fruto do Espírito. É o relacionamento com o Espírito Santo que vai abrindo a nossa vida e nós vamos mostrando quem a gente é. E aquilo que não está bom, ele vai melhorando. Ele vai curando. A nossa sinceridade no nosso relacionamento com Deus vai evitar que a gente ouça essa frase: nunca vos conheci. João, capítulo 10, verso 14. Jesus dizendo, ele diz assim, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Existe uma reciprocidade. Eu conheço, você me conhece. Jesus dizendo assim, ó, nós nos conhecemos. É tão bom ser conhecido dele. É tão maravilhoso ser conhecido dele. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 11 e 12, ele vai dizer assim, ó, e depois chegaram também outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Olha o conhecimento, ou a falta dele. Não vos conheço. Vocês deixaram para pegar o azeite na última hora. E daí a gente não se conhece. Como é que eu vou abrir a porta para quem eu não conheço? Ser conhecido por Jesus é mais importante que conhecer sobre Ele. E eu vou dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Tem muita gente conhecida na igreja, mas é anônima no céu. Tem muita gente conhecida na igreja. Não estou falando aqui da Santa Bárbara, estou falando na igreja. Igreja de Jesus. E às vezes a gente está olhando para pessoas. Aquele ali vai me influenciar. Toma cuidado. Cuidado com quem você está seguindo. Cuidado quem está te influenciando. Que às vezes a pessoa que você tá te influenciando só fala aquilo que você quer ouvir.
E Jesus alerta aqui, ó, cuidado com esses falsos profetas, cuidado com esses que estão ensinando, que está só massageando o meu ouvido. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá um alerta muito importante: chegará tempo que não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão nos ouvidos, ajuntarão para si mestres, conforme as suas próprias cobiças, e deixando de lado a palavra da verdade, retornarão às fábulas, às histórias que me agradam. Como é bom quando no final o príncipe beija a princesa. A fábula. Como é bom quando o meu ego é massageado. Como é bom. O apóstolo Paulo conta em Atos dos Apóstolos uma passagem que tinha uma moça que ia atrás deles dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não estava mentindo. Ela não estava mentindo. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas, pastor Silomar, uma árvore boa não pode dar maus frutos. A informação era verdadeira, mas a fonte era falsa. O apóstolo Paulo diz: não, eu não quero informação verdadeira de fonte falsa. A informação verdadeira tem que vir da fonte verdadeira. Sabe o que mais acontece nos nossos dias? Se alguém fala: ai, aquele irmão lá, o Tiago é cheio do poder de Deus. Irmão, cuidado, porque o velho homem que está aqui dentro adora ter o ego massageado. E quando eu tenho o ego massageado, que o diabo também adora fazer isso, porque ele queria tirar o lugar de Deus. Quando ele diz: eu subirei acima do trono de Deus, edificarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, ele estava dizendo assim: ó, eu quero botar a soberba que está no meu coração, agora eu vou colocar no coração do homem. E desde o jardim ele vem fazendo isso. Quando ele diz para Eva: pode comer, vocês vão ser igual a Deus. O que ele está botando? A soberba que tinha no coração dele, ele está botando no coração de Eva. E todos os dias ele tenta colocar aquilo que está no coração dele no nosso. E não espere que ele vai tentar fazer isso com alguém que não gosta de você. Muitas vezes ele vem, e a única oportunidade que tem, ele pega e transforma aquilo ali para trazer para o lado dele, para nos jogar aonde ele vai ser jogado. Cuidado com os ensinamentos. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com a fonte que está transmitindo a mensagem que você quer ouvir. Jesus, para a gente encerrar, ele revela um critério de entrada no céu: obedecer à vontade do Pai. Esse é o critério para quem quer entrar no céu: obedecer à vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? João 6,40, que a gente creia no Filho dele. E o crer é diferente do falar. Por isso que Jesus está dizendo assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O crer é diferente do falar. Às vezes a pessoa está falando, fazendo uma confissão, mas não crê. Está longe. Quando a gente decide crer no Filho, alguns parâmetros são revelados para a nossa vida. A gente começa a querer ter o caráter de Jesus. A gente começa a querer ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de amor. A gente quer ser parecido com Ele. Quando a gente se aproxima de Jesus, mais parecido com Ele a gente fica. Eu sempre falo aqui, e é uma coisa, eu falei ainda no grupo de casais, que eu era muito
diferente da Michele. E hoje a gente é muito parecido. Ela pegou um pouco de mim, eu peguei um pouco dela. E você pode olhar, você que é casado há bastante tempo, você começa a ficar parecido com o seu cônjuge. Tem algumas coisas que você... Não, eu não quero ficar parecido assim. Não, isso aí... Irmãos, eu sempre fui meio metódico, E eu vou falar bem baixinho aqui, porque ela está lá no último banco. Não estou falando da Michele, eu estou falando da minha sogra. Irmãos, eles esquecem tudo. O Silvestre esquece tudo. Lá em casa a gente botou uma placa bem grande assim, ó: não esquecer de orar, as chaves, o celular e que eu amo você. A gente botou bem grande do lado da porta, onde que é o chaveiro. Mas ela vai lá em casa, ela passa na porta e ela esquece o celular. E a Michelle também era assim. E eu de vez em quando também esqueço, porque eu estou ficando parecido com ela. Mas a gente vai ficando parecido, um vai ficando parecido com o outro. E sabe o que te torna parecido com Jesus? Quando você lê nas escrituras como ele era, e você olha, é essa característica que eu estou pegando do meu mestre. Eu estou amando aquele que me odeia, estou ficando parecido com ele. Jesus se movia por íntima compaixão. Íntima compaixão é você se colocar no lugar daquele que está em necessidade. Não é você ter dó, é você se colocar no lugar dele. É você dizer, meu Deus, eu estou me colocando no lugar daquela pessoa. Estou ficando parecido com o mestre. Estou sendo conhecido no céu. Estou sendo conhecido dele. É isso que te deixa parecido com Jesus. É isso que te faz ter intimidade com ele. É quando você começa a aplicar aquilo que Jesus fazia na sua vida. Que naquele dia você não vai ouvir isso, mas você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai. O apóstolo Paulo é um dos textos mais lindos que eu acho, que é o texto do nosso grupo Metanoia. Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é muito fácil. Uma vez eu falei aqui numa ministração sobre o peregrino, que o maior problema do peregrino é quando ele para de viver como um peregrino e começa a viver como um local. Vocês lembram? Quem estava nesse culto lembra. O maior problema do peregrino é quando ele para de viver como um peregrino e ele começa a viver como um local, porque daí ele pegou as características do lugar onde ele está peregrinando. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó: não sede conformados com o mundo. Ele está dizendo para vocês assim, ó, e para mim também: o mundo em que vocês estão não é o último lugar que vocês vão viver. Vocês são só peregrinos aqui. Então não se conforme com isso. Uma vida boa nos conforma. Uma vida de riqueza nos conforma. Uma vida de luxo nos conforma. E eu não estou pregando teologia da miséria, irmãos. Pelo amor de Deus, não leve para esse lado. Deus quer abençoar vocês. Deus quer me abençoar. Deus quer que você seja próspero. Só que Deus quer que você caminhe nessa terra como Abraão caminhava. Capítulo 11 de Hebreus, se não me falha a memória, versículo 10. Ele vai dizer que todos eles, Abraão, Isaac e Jacó, eles caminharam nessa terra, vivendo em tendas. Mas eles almejavam a cidade celestial, cujo o arquiteto e construtor é Deus. Eles não se conformaram com esse mundo. Eles foram transformados. Por isso que estão lá nos heróis da fé. Porque enxergavam além do que o meu olho terreno enxerga. Eu olho para a vida aqui na terra e vejo, nossa, eu almejo aquele carro, eu almejo aquela casa.
Eu almejo um motorhome, né, Felipe? Glória a Deus. Eu também almejo, Felipe, um motorhome. Mas eu não posso deixar que isso aqui me conforme com este mundo. Eu já ouvi, irmãos, e isso é triste de ouvir. Alguém diz assim: não quero que Jesus volte tão cedo porque eu não aproveitei ainda. Irmão, não sabe o que é a cidade celestial. Como dizia um colega meu nas antigas, pirou na batatinha, viajou na maionese. Irmãos, se a cidade celestial tivesse num panfleto, eu e você não teríamos acesso, porque esse panfleto estaria na mão dos poderosos, não chegaria. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele confundiu os sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Assim, ó, eu trouxe salvação para vocês, eu revelei para vocês, a revelação da cidade é para vocês. Ainda há tempo, Jesus continua batendo a porta. Apocalipse, capítulo 3 e verso 20, ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. E ele é tão educado, que ele não está dando murro na porta, ele está batendo. E ele está dizendo assim, ó: se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso é intimidade. Isso é você ser conhecido dele, e ele te conhecer. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, a religião pode ter até te trazido e te colocado no banco desta igreja, mas só o relacionamento com Jesus vai colocar o teu nome no livro da vida. Fique em pé. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite, pelo Espírito de Deus. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Cristo, e você não quer ouvir naquele dia: eu nunca te conheci? O Senhor te convida hoje por um relacionamento com Ele, e você diz: irmão, eu quero sair daqui de mão dada com Jesus hoje, eu quero ser conhecido dEle, e eu quero que Ele me conheça. Se você está aqui e você não entregou a sua vida para Jesus, e você diz: hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero orar por você, e essa igreja também quer orar por você. Onde está essa pessoa que hoje decidiu e disse: hoje eu quero caminhar com Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero ser dEle, quero ser conhecida no céu, não quero mais ser um anônimo no céu. Se você quer dar um passo para Cristo, nós queremos orar por você. Não deixe que o inimigo tape os teus ouvidos, para que você não ouça a voz do Senhor. Vem aqui na frente, e nós queremos orar por você. Nós queremos te abraçar e te receber na família de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, se você que não tem certeza, e você diz: irmão, eu já aceitei Jesus, mas eu não tenho certeza se sou conhecido no céu, mas eu quero receber uma oração da igreja, você pode vir na frente também. Se você não tem certeza, irmão, eu quero que você saia daqui sem dúvida que você é conhecido no céu.
O Espírito Santo quer momentos intensos de comunhão contigo. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós agradecemos pela tua palavra. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui, Senhor. Senhor, que naquele dia ninguém possa dizer, Pai: Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome, e tu diga que não conhece, Pai. Então nós clamamos a ti, Senhor, por momentos de intimidade, por relacionamentos, Senhor, e abrimos a porta do nosso coração, Senhor. Então entra, sei conosco, Pai. Tu és bem-vindo na nossa casa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.